Oi pessoal, tudo bem? Nós vamos agora começar a nossa primeira aula de verdade aqui da anatomia do interno. E sim, eu espero que vocês gostem. O tema que a gente escolheu hoje foi febre. Só que a gente vai dar um tema introdutório à febre, dar tópicos gerais, um pouco mais voltados assim, para a investigação da febre em si, do que um diagnóstico específico de febre. Então, se vocês gostarem, deem um like nesse vídeo, se inscrevam no canal, que assim que chegar a 100 likes, eu vou colocar o vídeo dos casos de febre obstétrica. Então, vamos começar. Primeiramente, a definição de febre. A febre é uma elevação da temperatura corporal acima de uma média, que é definida para a população geral, que já a gente vai falar sobre isso, com uma alteração no termostato hipotalâmico. Guardem bem essa frase, porque a gente vai precisar dela depois. Então, assim, a gente tem várias formas de mensurar a febre. Tem a forma mais típica, que é a forma axilar, que é a mais usada aqui no Brasil. Tem a forma oral, que é bastante usada nos Estados Unidos. Tem a forma retal, que pode ser utilizada em crianças. E tem outras formas também. Tem a forma timpânica, tem a temperatura da artéria pulmonar, tem temperatura vaginal, enfim. Tem várias formas de se mensurar a temperatura corporal. O que a gente observa é que essas temperaturas elas não são iguais. Por quê? Porque como elas são medidas em lugares diferentes, elas têm uma proximidade maior ou menor da temperatura central conforme o que a gente vai medindo, certo? Então, a temperatura retal ela é a maior de todas, entre as mais comuns. Depois da temperatura retal, nós temos a temperatura oral. E por último, a axilar, porque como ela é periférica, ela vai dar mais baixo. Outra observação também em relação à temperatura axilar é que quando a pessoa está com a febre começando a subir, por um processo de vasoconstrição local, às vezes ela vai dar inacurada. Então, a pessoa já está começando a febre e ela vai dar, às vezes, uma temperatura normal, por causa dessa vasoconstrição, que no caso, se você retirasse uma temperatura retal ou oral, não haveria. Diferenciando agora febre de hipertermia, voltem para aquela frase que eu pedi para vocês lembrarem. A febre, ela vai ter uma elevação da temperatura corporal com alteração no termostato hipotalâmico. Ou seja, o set point do hipotálamo, que é como se fosse um medidorzinho de gasolina, que pode subir ou descer, certo? Conforme, enfim, você vai colocando gasolina. Ele vai estar aumentado. É como se você tivesse colocado gasolina no tanque, então ele vai se desviar, certo? Já na hipertermia, esse termostato ele vai estar no mesmo canto. Só que a temperatura, mesmo assim, ela vai continuar subindo. Então, essa é basicamente a diferença. O nosso corpo, ele pode fisiologicamente variar a temperatura de acordo com diferentes situações. No caso, a própria hora da manhã, definida pelo nosso ritmo circadiano, vai mudar a nossa temperatura. No começo da manhã, geralmente, a gente está com o corpo mais frio. E no final do dia, a gente já vai esquentando mais. Então, é comum que isso aconteça. Existem alguns tipos de febre, que inclusive é chamada de padrão tifo invertido, que a temperatura ela vai ser ao contrário, ela vai ser maior de manhã e menor à tarde. Esse padrão de temperatura ele pode ser encontrado em algumas doenças, como por exemplo a tuberculose miliar. Outros tipos de variação que a gente vai ter vão ser as do ciclo menstrual, que a mulher, quando ela está na fase da ovulação, ela pode ter um aumento de até 0,6 graus Celsius na temperatura corporal dela. Normalmente, essa temperatura só volta a cair no período menstrual. Na atividade física também, por causa dos mecanismos de vasoconstrição periférica, vasodilatação durante a sudorese. Nas gestantes, nos recém-nascidos, que não tem um sistema de regulação térmica muito bom, e nos idosos, né, que no caso, muitas vezes eles não vão nem apresentar febre. Então, quando você vai dar diagnóstico de algumas doenças nos idosos, você vai ter que levar outros parâmetros em consideração. Então, como é que a febre vai ser produzida? O hipotálamo ele é o centro que balanceia toda essa transferência de calor, justamente para manter a temperatura de acordo com o set point que está colocado nele. No caso, esse termostatozinho que eu expliquei para vocês. A produção de calor no indivíduo normal, ela se dá majoritariamente pelo fígado. Mas, quando o indivíduo está com febre, ele vai começar a produzir aqueles calafrios e o músculo vai ter um papel importante também nessa produção de calor.
Além dos mecanismos de produção, nós também temos os mecanismos de dissipação de calor, da radiação, a convecção, que basicamente vai ser da pele ao ar, a evaporação, que vai ser por meio do suor, e a condução, que vai ser a transferência para os objetos externos, como roupas ou coisas que a gente esteja tocando. A gente pode ter dois processos do corpo, principalmente perifericamente, chamados de vasodilatação e vasoconstrição. A vasodilatação, ela vai propiciar que a gente perca calor, ou seja, quando a nossa temperatura está alta, vai haver aquela vasodilatação, certo? Para que a gente perca calor. Mas durante a febre, o que acontece é uma vasoconstrição, porque o corpo está aumentando de temperatura, então ele precisa reter aquele calor ali dentro dos vasos. Como eu já tinha falado anteriormente, os calafrios eles vão ser os abalos musculares, né? Que vão ajudar na produção de calor e por isso que eles estão presentes em vários tipos de febre. Agora nós vamos falar um pouco do mecanismo molecular da febre. Isso não é obrigatório que exista, né, esses pirosínios exógenos, mas no caso de infecções, principalmente bacterianas e virais, a gente vai ter algumas substâncias, como o lipopolissacarídeo e o ácido lipoteicoico, que são encontrados, respectivamente, nas bactérias gram-negativas e gram-positivas, que eles vão agir como, digamos assim, um ativador dos macrófagos e das células do sistema imune. Essas células, elas então vão produzir os pirógenos endógenos, que no caso são a interleucina 1, a interleucina 6, o TNF e o interferon. Essas substâncias, elas vão produzir prostaglandinas lá no centro da febre do hipotálamo, e essas prostaglandinas vão causar o aumento do set point. Então, essas prostaglandinas são a gasolina que vão colocar a viseirinha ali o ponteiro da viseira do tanque para mais cheio, então vão aumentar o set point. Em relação à medicação, que pode ter efeito sobre esses mecanismos, o corticoide ele vai trabalhar na inibição dos pirógenos endógenos, porque como ele atua mais, digamos assim, nos macrófagos, nas células do sistema imune em geral, ele vai inibir essa produção de interleucinas, de TNF e de interferon. As prostaglandinas já vão ser inibidas pelo que a gente normalmente usa no controle de febre geral, que são os anti-inflamatórios não esteroidais e os antipiréticos, como a dipirona, paracetamol, os AINES, que não são AINES, os AINES, no caso, que vão ser naproxeno, cetoprofeno, ibuprofeno e etc. Existem alguns casos, além dos idosos, que eu esqueci de citar, que têm resposta febril atenuada, que no caso são as pessoas que estão em uso crônico de corticoides, uso crônico de antipiréticos, porque isso também vai meio que dar uma mascarada, vai dar uma desorganizada no mecanismo da febre dessas pessoas, e pessoas também com uremia. Em relação à classificação da febre, a gente já vai ter duas formas principais de catalogar para ver qual é o tipo de febre. Primeiramente, pela intensidade. No caso, utilizando-se da temperatura axilar, a gente define uma febre baixa como uma temperatura entre 37,2 e 37,5 até 38,4. A febre moderada, de 38,5 até 39 graus. A febre alta, de 39 até 40 graus e meio. E a febre extrema, que normalmente é bem perigosa, que é a partir de 40,5 graus. A partir da temperatura de 42 graus, nosso corpo perde a capacidade de regular a febre e o meio que é uma febre já letal, porque as proteínas vão desnaturar, vai ficar tudo desorganizado no corpo, pode haver acidose. Então, mas é raramente que chega uma febre assim tão alta. Normalmente as febres extremas, elas chegam a 41 graus. Em relação ao ciclo, a gente tem classificação conforme o gráfico da febre. No caso, as curvas de temperatura, que muitas vezes o pessoal da enfermagem faz e a gente às vezes nem olha, mas é importante, principalmente em pacientes, como a gente vai estudar depois, em caso de febre que não foi definida a etiologia. No caso da febre contínua, vai ser temperaturas que elas vão estar sempre elevadas, ou seja, esse paciente vai estar sempre com febre, só que ele vai ter uma variação dessas temperaturas menor que 1 grau Celsius. Ou seja, ele está sempre com febre, mas não chega a ter um pico grande na temperatura ao longo dos dias. A febre intermitente ela é um período febril,
que é intercalado por um período afebril, sendo que isso dura muito pouco tempo. Não é tipo assim, esse paciente passa dias com febre e depois passa dias sem febre. Não, esse vai ser outro tipo de temperatura que a gente vai falar. Esse tipo febril, intercalado febril, que é o intermitente, ele é algo mais rápido, ele é mais em período de horas. A febre intermitente, um exemplo assim, muito importante para a gente saber é a malária. A malária ela costuma ter essa febre que a gente chama de febre intermitente. Já a febre remitente, ela vai ter temperaturas sempre elevadas, só que ela vai atingir picos altos, porque ela vai ter essa variação maior que 1 grau Celsius. E um exemplo que a gente pode ter é a leishmaniose e algumas outras doenças infecciosas. A febre recorrente, ela vai ser parecida com a febre intermitente, só que essa temperatura normal, ela vai ficar por vários dias e depois é que vai ter febre. E ela é muito característica de neoplasias malignas, especialmente os linfomas. Já a febre séptica, ela não vai ter exatamente um padrão. O padrão dela é ser louco. Ela vai ter temperaturas elevadas, vai ter temperaturas normais. E ela não vai seguir nada que a gente possa, assim, dizer isso aqui é um padrão tal. Não. O padrão da febre séptica é não ter padrão. Aqui a gente tem um gráfico, certo, dos tipos de febre. Eu gostaria que vocês dessem um pause agora nesse vídeo, sem voltar para a parte anterior, e ver se vocês conseguem identificar nesses gráficos qual é cada tipo de febre conforme a classificação dos ciclos. E aí, conseguiram? Pois foi bem fácil, porque na verdade estava meio que na ordem, né? Mas a primeira de febre que a gente vai ter aqui é a febre contínua, né? Que nunca vai abaixar, ela vai estar sempre alta, como por exemplo nas pneumonias. Aí, essa rosinha que a gente tem aqui, tá do outro lado, é a febre intermitente, que ela vai e volta, mas num curto período de tempo, né? Ela chega a ter período de apiraxia. A laranja, que é a do meio, a gente vai ter a febre remitente, que ela sempre vai ter aqueles picos, né? Ela vai estar sempre febre, mas chega a uma variação maior que 1 grau Celsius. O gráficozinho amarelo que a gente tem aqui embaixo, ele vai ser, no caso, o da febre recorrente, que é aquela febre típica dos linfomas e tal, que você passa vários dias sem ter febre e depois a febre começa a voltar. E por último, né, que é a louca, que é a febre séptica, que ela não tem um padrão muito bem definido. Em relação à anamnese, é importante a gente ter uma caracterização boa dessa febre. E assim, tem um método mnemônico, que é o QT-F2-ADC, que ele pode ser muito utilizado para febre. Em qualquer outro sintoma também. Mas no caso da febre, a gente vai ter a qualidade. Como assim a qualidade da febre? No caso, a gente pode colocar a qualidade como aquele padrãozinho que a gente viu. Que pode ser uma febre remitente, uma febre intermitente, uma febre recorrente, entre outros. Na intensidade, a gente vai ver justamente quanto é que está essa temperatura. Tá alta, tá moderada, tá baixa, tá extrema. Então é isso que você vai perguntar para o paciente, se é que ele chegou a mensurar a febre em casa. A localização é assim, algo que a gente não consegue muito usar. Mas a gente pode, por exemplo, ver a localização do termômetro. Onde foi que esse paciente colocou o termômetro? Por exemplo, ele pode ter colocado o termômetro oral e dizer, eu tô com 37,5. Só que 37,5 ainda não é uma febre se você for considerar o termômetro oral. Ele já poderia ser considerado um termômetro de uso axilar, mas no oral ele não fica bem definido como febre, não. O tempo, por quanto tempo que essa pessoa está sentindo febre? O tempo, no caso, é mais em relação a quando foi o início dessa febre. A febre começou há 10 dias. A febre começou há uma semana. Enfim, é isso que você vai perguntar basicamente para o paciente. Também vai ser uma das formas que a gente vai poder usar também para definir a qualidade da febre, né? Os fatores de melhora ou piora. Melhora quando eu tomo Tilenol. Não, Tilenol não serve, não melhora a minha febre. Eu tenho que tomar outro remédio mais forte. Piora. A febre, eu percebi que a febre piora quando eu, saio de casa. Um exemplo, né? Não que isso seja verdade, mas sim, você vai escutar o que o paciente tem a dizer sobre esses fatores da febre. E os fatores desencadeantes. Muitas vezes o paciente ele chega pra gente contando o diagnóstico. Ele, eu fui na casa de uma amiga que tava com dengue e lá tava cheio de mosquito e foi lá que eu acho que eu peguei essa febre. Então,
muitas vezes ele vai contar para você o que ele acha que desencadeou essa febre. E muitas vezes é um item de muita preciosidade para o nosso diagnóstico clínico. Associação de sintomas, né, que é muito importante. Eu tô tendo febre com tosse. O que você vai pensar? Você vai pensar em apendicite? Não, né? Você vai pensar em pneumonia, você vai pensar em tuberculose. Já se o paciente chega para você com febre e dor abdominal, você vai pensar em quê? Você pode pensar numa dengue grave, né? Que inclusive a dor abdominal é um dos sinais de dengue grave. Você pode pensar numa apendicite supurada ou não. Tem várias coisas que vão te direcionar em relação a esses sintomas associados para um diagnóstico diferencial. A duração da febre também é outro dado que dá para a gente checar com o paciente e ver em relação à qualidade. No caso, eu tenho febre há 15 dias, mas essa febre ela fica só de manhã, ou então ela fica só à tarde. Isso também vai ser outra coisa que a gente vai poder analisar, né? E as circunstâncias, assim, né? Essa questão das circunstâncias na febre é um pouco mais complicada. Ela pode ser um pouco até confundida com os fatores desencadeantes, mas ela vai ser muito importante nos casos de febre factícia. No caso, nem sempre o paciente vai te dizer isso, mas o acompanhante pode dizer, não, só fica com febre quando passa por um estresse. Então, é uma das coisas que a gente pode também usar para ajudar no nosso diagnóstico. Além da caracterização da febre, é importante a gente perguntar sobre a história patológica prévia e a história social desse paciente. No caso, perguntar quais são as doenças que ele tem, ou até mesmo que ele já teve, para descartar, por exemplo, viroses próprias da infância. Às vezes o paciente não é vacinado, mas ele fala para você, eu já tive catapora. Então, meio que você já pode tirar isso do seu diagnóstico diferencial. Outra coisa importante saber é a medicação que esse paciente toma. Porque, sim, muitas medicações podem ser causa de febre, inclusive os antibióticos. Os aminoglicosídeos e as sulfas, eles são conhecidíssimos por causar febre. Então, são coisas que você também tem que colocar no seu workup diagnóstico. Cirurgias, partos, transfusões sanguíneas também são muito importantes, porque se o paciente teve uma cirurgia, uma semana atrás, será que ele não está tendo uma infecção secundária dessa cirurgia? Se ela teve um parto 3 dias atrás, será que ela pode estar com infecção também relacionada ao parto? Tudo isso é importante perguntar. As condições hidrossanitárias que o paciente vive. Vive na casa de pau a pique. Vamos pensar em quê? No barbeiro, né? Na doença de Chagas. Ele vive num lugar que tem muita enchente. Você já vai pensar em leptospirose. Se ele fez viagens também, que é outro fator muito importante. Ele é aqui do Ceará, mas de repente ele viajou para o Amazonas. E ele vem com uma história de febre misturada com icterícia, e é uma febre que ela tem um padrão intermitente. Você vai pensar em malária, no caso. O contato com doentes, né, como eu falei, porque as doenças infecciosas que podem ser transmissíveis também, as doenças infecto-contagiosas, elas têm essa questão. Normalmente, nem sempre o paciente vai dizer, eu tive contato com tal pessoa. Mas quando é uma pessoa próxima, ele vai dizer, tinha uma prima minha que eu fui visitar na semana passada que ela tava com pneumonia. Então, você já pode suspeitar mais a partir disso. A história sexual, principalmente nos casos das ISTs, que são as infecções sexualmente transmissíveis. No caso de febre, você pode pensar em basicamente todas elas. Mas uma bem comum é a sífilis, que ela pode causar febre, principalmente em qualquer parte da doença, mas principalmente na secundária e na terciária. E os hábitos, né? Se esse paciente fuma, se esse paciente bebe, mas principalmente se esse paciente é usuário de drogas. Por quê? Por causa do compartilhamento de seringas, que pode causar transmissão de AIDS, e inclusive causar também endocardite infecciosa, que é uma das causas de febre que, é muito importante que a gente descarte também. No IOA, a gente vai perguntar coisa geral do paciente, como é que, da cabeça aos pés, como é que ele está se sentindo, para ver se tem mais algum sinal ou sintoma associado que a gente possa também juntar no nosso diagnóstico. Em relação ao exame físico, a gente começa vendo o estado geral do paciente. Por exemplo, nós temos 2 bebês. Um tá ali brincando, ou até mesmo tá chorando, mas você vê que ele tá ativo e ele tá com febre. Então você vê que o caso dele não é tão grave como do segundo bebê, que vai estar ali molinho, com aspecto toxêmico, que não vai estar querendo mamar, sem interesse no ambiente ao redor. Isso aí é um sinal de alarme. Tanto para a criança,
pequena, recém-nascido, quanto para os idosos também. Um idoso confuso. Muitas vezes ninguém vai dar conta que ele está com febre. Mas só aquela confusão ali, ele está desorientado, já é um sinal para você ter de alarme. Muitas vezes a confusão é a febre do idoso. Para diagnóstico de pneumonia, de infecção do trato urinário, de várias outras infecções. Então é preciso também ficar observando. Os sinais vitais, você vai ver a PA, se o paciente está hipotenso, opa, será que é um choque? Será que ele está com choque séptico? Então você tem que ver isso aí. Taquicardia, principalmente. Em criança, a PA ela não vai descer logo, não. Em criança você tem que olhar logo, o pulso. Porque se a criança está bradicardizando, então é porque a infecção dela está ficando grave. Então tem que correr. Cabeça e pescoço, você vai fazer palpação de linfonodos. Às vezes o paciente tem uma febre com a linfadenomegalia. Opa! Síndromes mononucleosas, síndrome de mononucleose, né? No caso, as monolike. Pode ser um HIV, pode ser um CMV, pode ser até um EBV. Né? A gente tem que pensar em tudo isso. Em relação também à amígdala, né? Olhar se a amígdala da criança, principalmente, que é quem mais tem amidalite, tá com característica purulenta, tá com petequia, como é que tá essa amígdala? Os olhos também, né? É importante ver os ouvidos para descartar otite. No exame tóraco-abdominal, a gente vai olhar na parte do tórax. A ausculta cardíaca, né? No caso, fazer toda aquela propedêutica da semiologia cardíaca. Cuidado com os sopros, porque os sopros eles podem te indicar que aquela pessoa tem endocardite, mas eles podem ser só por causa da febre também. A febre, ela causa um estado de hiperdinâmico e ela pode causar sopros. Mas, assim, classificar o sopro. Se é um sopro leve, até 2 cruzes, você não vai se preocupar tanto. Agora, se é um sopro bem forte, que você consegue, às vezes, ouvir até com o estetoscópio afastado do tórax. Ou então, se é aquele sopro diastólico, que também não é característico de sopro benigno, você tem que investigar o coração dessa pessoa. Em relação ao pulmão, procurar estertores, procurar sibilos, fazer a percussão pulmonar para ver se não tem derrame pleural de repente, e o frêmito tóraco vocal para saber se tem algum tipo de diminuição ou aumento desse frêmito para procurar condensações, ou, no caso da diminuição do frêmito, a telectasia e derrame pleural. E em relação ao abdômen, também procura os fluidos hidroaéreos, ver se eles estão aumentados, se eles estão diminuídos, porque isso também pode dar algum sentido na nossa investigação, mas principalmente no abdômen, uma das coisas que a gente mais vai ver é a palpação, certo? A gente vai palpar para ver se tem visceromegalia ou um paciente com febre, mas não é hepatosplenomegalia. Já vou pensar que pode ser várias coisas, incluindo, pode ser uma esquistossomose, principalmente no caso de hepatomegalia, pode ser uma mononucleose, né, que pode dar os dois, tanto hepato quanto esplenomegalia. E no caso de, por exemplo, um cólon aumentado, né, nem sempre a gente consegue palpar o colo, mas no caso de um paciente com uma doença de Chagas já crônica, já bem desenvolvida, a gente pode encontrar um cólon aumentado. Na palpação também a gente pode acabar encontrando massas abdominais que podem significar neoplasias. E aí a gente já pode associar também com a febre. E a gente pode também palpar dor. Por exemplo, uma dor na fossa ilíaca direita com um Bloomberg positivo. Você vai suspeitar de quê? De apendicite. Aí tem uma paciente que está com dor à palpação também da fossa ilíaca direita, só que ela tem uma história de gestação. Você vai pensar em quê? Numa gravidez ectópica. Então tudo isso vai ajudando a gente a formar o diagnóstico. No exame pélvico / genitálico, assim, nem sempre a gente vai fazer, até porque muitas vezes a gente não vai ter um ambiente ideal para isso. Mas no caso de mulheres com suspeita de gestação, ou com história de DIP, ou então com aquela dor que é característica de dor pélvica, a gente tem que examinar. Tem que fazer tanto o exame abdominal, mas também fazer o exame pélvico, o exame especular e o toque vaginal. Nas extremidades, a gente basicamente vai olhar se tem alguma isquemia de membro, que isso pode apontar para algum tipo de vasculite, no caso, necrose das pontas digitais. Também poderia ser um sinal que a gente poderia associar com a febre, para pensar na vasculite. Vai ver se tem alguma coisa no membro dele, que na pele, em geral, que possa indicar que ele tem alguma doença como sarampo, como catapora e etc. E também a gente pode fazer, usando os membros, alguns testes de exame físico para pensar em alguns diagnósticos. Por exemplo, o teste de Brudzinski. Você vai
fazer a flexão da cabeça e esse paciente vai fletir os membros. Ou seja, o que você vai pensar nisso? Esse paciente está tendo irritação meníngea. Ele pode estar com uma HSA, que também pode causar febre, mas é mais raro. Ou o mais comum, né, que é uma meningite. Nos exames complementares que a gente vai pedir, é importante a gente ter sempre pedir um hemograma. Tinha uma professora minha que ela sempre falava, água e hemograma você não nega a ninguém. Porque o hemograma ele pode te dar muitas pistas sobre aquela doença. Um paciente que está com febre e uma pancitopenia. Opa, será que ele não tem um linfoma, não tem uma leucemia? Um paciente que está com febre e uma bicitopenia. Opa, será que ele tem calazar? Um paciente que está com febre, mas está com leucócito muito alto. Poxa, será que ele não está com uma pneumonia, com infecção do trato urinário? Então, por isso, a gente sempre tem que pedir um hemograma nesses pacientes com febre, se a gente tiver condições locais, claro, né? TGO, TGP, fosfatase alcalina, bilirrubina total e frações. Dessas, aí eu diria que a mais importante é a fosfatase alcalina, porque ela vai dizer se tem algum acometimento hepático ou não. Sendo que se você conseguir, se você tiver condição no local onde você está trabalhando, de pedir todos, peça. Porque o fígado ele é muito acometido por essas doenças infecciosas e pelas doenças que causam febre em geral. Então é importante você ver como é que tá o fígado daquela pessoa, né? Com esses testes de função hepática e de lesão hepática. Existem outros testes que você vai pedir de acordo com o que você suspeita do paciente. Por exemplo, o VHS. O VHS aumentado ele não indica muita coisa. Mas no caso de um paciente com febre e maior de 50 anos, e aí você pega VHS aumentado, você pode pensar em quê? Você pode pensar numa arterite, né? Uma arterite de células gigantes. A eletroforese de proteína também pode ser útil em algumas doenças hematológicas mais específicas. Também, assim, não é diagnóstico do calazar, mas também pode fazer você suspeitar de calazar. A pesquisa de hematozoíto, né? Que é o exame da gota espessa, que no caso vai ser útil na pesquisa de malária. A ureacreatinina, para você ver função renal. O paciente às vezes está com a síndrome nefrótica, está com a febre ali, e você quer ver como é que está a função renal dele. Cálcio ácido úrico, por exemplo, nas crises de gota, né? O ácido úrico na crise de gota, ele nem vai ser tão útil não, mas você pode acabar pedindo. T3, T4, livre, TSH, às vezes aquele paciente pode estar ali com uma crise de tireotóxica. Ou então ele pode estar tendo uma febre secundária a um hipotireoidismo, que pode acontecer. O LDH, para você ver se está tendo lise das hemácias, também é importante. No caso da urina e fezes, nem todos vai ser importante você pedir. Se você puder, é legal pedir um sumário de urina, porque ele pode te dar algumas informações úteis. Mas ele não é tão importante como, por exemplo, o hemograma. A não ser que você esteja suspeitando de uma infecção do trato urinário. Então, você pede. Se estiver suspeitando, é importante pedir, sim, o sumário de urina. O exame parasitológico de fezes é mais se você estiver suspeitando de alguma doença intestinal infecciosa. Assim, ele pode ser útil, mas assim, ele não tem uma taxa muito grande de sensibilidade. E a pesquisa de sangue oculto nas fezes é um exame muito contraditório. Então, você pensa bem se você realmente vai pedir. No caso das culturas, você nem sempre vai pedir. Normalmente, você vai deixar esses exames para pacientes mais graves, né? No caso, hemocultura, nesses pacientes graves, é sempre bom você colher antes de começar antibiótico. A urocultura também, principalmente no caso de suspeita de infecção do trato urinário. A coprocultura ela já não é tão usada, mas em alguns pacientes com infecções intestinais a gente também pode acabar usando. E a cultura de secreções, no caso lavado broncoalveolar, suave da orofaringe, suave retal, a gente também pode fazer a cultura dessas secreções em alguns casos. Na sorologia, é importante que você peça o PCR. Por quê? Infecções bacterianas, elas tendem a aumentar muito o PCR. Uma pneumonia, ela pode chegar a um PCR até mais de 100. Já as infecções virais, por elas normalmente aumentarem o interferon, e o interferon não ter tanta relação com o aumento do PCR, então normalmente elas não vão aumentar tanto assim o PCR. Então é importante você pedir como outra forma de diferenciar infecções bacterianas e infecções virais. Essas outras sorologias que eu coloquei, como o FAM, o anti-HIV, o VDRL, o fator reumatóide ASA, tudo vai ser de acordo com a sua suspeita clínica. Você não vai pensar em pedir um FAM nem um fator reumatóide para todo mundo. Até porque nos idosos, por exemplo, pode ter um fator reumatóide alterado, aí vai pensar, eu tô com artrite reumatóide. E não é, nem sempre é. Mas assim, de acordo com a sua suspeita clínica, você pode pedir alguns desses exames, certo?
Nos exames complementares também a gente pode contar muito com os exames de imagem. Uma radiografia, por exemplo, de tórax também, ela pode dar várias informações importantes. Por exemplo, uma consolidação no ápice pulmonar. Você pode pensar em quê? Pode pensar em várias coisas, né? Mas se for uma caverna, você já vai pensar em tuberculose. Se for um filtrado difuso, já pode pensar numa pneumonia atípica. Na ultrassom, você pode usar para pesquisar, por exemplo, se ele tem colecistite, você vai ter uma vesícula ali mais espessada, tal. Pode usar também para pesquisa de líquido linfo na cavidade abdominal e também na cavidade pleural, né, que está sendo muito utilizado para isso hoje em dia. Ecocardiograma pode ser uma arma muito importante para o diagnóstico de endocardite infecciosa, principalmente as fases mais iniciais dessa doença. ATC, por exemplo, uma colangite, você pode fazer um ATC, um RM, apesar que a colangiorressonância é o melhor. Assim. Mas enfim, eu não vou entrar em muitos detalhes. Também no caso de uma meningite, o ATC também pode ser útil para diferenciar de um HSA. E, entre outros, a biópsia também ela vai ser muito importante, principalmente quando você já pesquisou tudo e não achou nada. Então, uma biópsia de linfonodo, uma biópsia hepática, ou até mesmo uma biópsia da pele, isso pode te ajudar bastante, principalmente em alguns casos mais específicos, que são de febre de origem indeterminada, que a gente vai falar mais tarde. As causas de febre, basicamente, a gente tem inúmeras. Se você for pegar algum indicate, qualquer uma dessas pode ser causa de febre. Vascular, embolia pulmonar pode causar febre. Infecciosa, como a gente vai falar, tem milhares. Neoplásica também, quase toda neoplasia pode causar febre. Nas degenerativas, uma amiloidose, por exemplo. Idiopática. Também pode ter algumas febres, como a febre de origem indeterminada, que a gente diz assim, não é nem ser idiopática, mas a gente acha que apesar de que pode existir febre idiopática, sim. As congênitas, uma sífilis congênita pode causar febre para recém-nascido, alguma outra infecção pela via do parto. As autoimunes, pensei em todas as vasculites possíveis, com lúpus e artrite reumatoide e outras colagenoses, que aí você passa a manhã pensando. Trauma também pode causar febre, em especial o trauma crânioencefálico, quando tem acometimento ali da área do hipotálamo, principalmente da região anterior. Uma das coisas que pode acontecer, porque o hipotálamo anterior ele vai ser um dos centros de controle da temperatura, então ele basicamente ele faz com que você perda a temperatura, e quando ele é lesionado, vai acabar tendo uma hipotermia por causa da lesão desse centro. Algumas doenças também endócrino-metabólicas, elas podem causar febre, como, por exemplo, a febre familiar do Mediterrâneo, algumas dislipoproteinemias, e até mesmo a sarcoidose, ela pode causar febre. Uma doença que não é muito comum ter febre, que se você tiver febre, você vai pensar em infecção associada, é a porfiria, certo? Então, se você tem um paciente porfiríaco com febre, você vai pensar na infecção. No caso das doenças infecciosas, elas vão ser as principais causadoras de febre no nosso meio. Se você chegar numa emergência, vai ter ali pelo menos 30% daquelas pessoas ali vão estar com febre por causa de uma doença infecciosa. Então é bem comum. E pode ser uma coisa simples, como uma gripe, que nem sempre é uma coisa simples, né? Idosos e crianças, essa frase não é verdade. Mas também pode ser uma coisa bem mais complexa. Pode ser uma pneumonia, pode ser uma meningite, pode ser uma endocardite. Então você tem que ter o seu espectro diagnóstico, assim, manter ele bem aberto e fazer um exame físico bem apurado, porque nem sempre aquilo que parece. Quantas laparotomias brancas já não foram feitas pensando que o paciente porque estava com uma dor abdominal, tinha uma apendicite, e na verdade que ele tinha uma dengue grave. Então é importante você sempre deixar os seus diagnósticos diferenciais em aberto. Vou citar aqui as causas que eu já escrevi de doenças infecciosas que são grandes causadoras de febre: tuberculose, pneumonias, as infecções da via aérea superior, amidalite, meningite, encefalite, OBS para encefalite. Lembrar também que se pegar hipotálamo anterior vai ser uma febre bem alta, uma hipertermia mesmo. As doenças próprias da infância: sarampo, rubéola, cachumba, catapora. Febres hemorrágicas, como a dengue e a febre amarela, também é interessante a gente pensar, principalmente aqui no Norte e Nordeste. Síndromes mononucleose-like, que é a mononucleose, CMV e o HIV agudo. É importante pensar também uma febre com a linfadenomegalia. Endocardite,
Não é tão comum, mas é muito grave. Então, se você tem um paciente ali com uma febre, com um sopro ali que tá te dizendo alguma coisa, é importante você pedir um ecocardiograma, pedir umas culturas desse paciente para descartar endocardite. Sífilis também, como eu já tinha falado, tá em alta de novo aqui no nosso meio, principalmente entre os jovens sexualmente ativos. Bom pedir o teste rápido da sífilis, pelo menos para ter uma noção ali na hora. Pielonefrite também, ali com Giordano positivo. Importante você pensar também. Peritonite, colangite, apendicite, diverticulite, todas essas ites da parte abdominal também podem causar febre. Os abscessos, muito interessante. Um abscesso, ele pode, às vezes, você nem tem noção que ele existe, mas ele pode estar lá causando uma febre, inclusive uma febre de origem obscura, que às vezes a pessoa fica ali 3 semanas investigando, como a gente vai falar depois, paciente com febre, e às vezes o que ele tem é um abscesso, que muitas vezes basta você drenar e o paciente já vai ter uma melhora muito grande. Uma osteomielite também pode causar febre, e se for na fase crônica, você ainda consegue ver radiologicamente alguns achados que vão te lembrar, isso pode ser uma osteomielite. E se for uma fase aguda, você lembra de um paciente com uma fratura exposta ali, ou então com algum outro foco infeccioso que está tendo uma dor ali, característica de osteomielite, que você comprime toda a circunferência ali do membro e ele continua sentindo dor. Uma artrite séptica também, principalmente você vai desconfiar se tiver um calor, um rubor ali no local da articulação, e aí o sinal da tecla também positivo ali, que mostra que tem alguma coisa, algum líquido ali dentro. Na malária, na toxoplasmose, na doença de Chagas, todas as doenças causadas por protozoários também podem causar febre. A malária especialmente, né, por aqueles padrões de febre terçã maligna, febre terçã benigna, etc. Outras causas de febre também são relativamente comuns, mas não tão comuns quanto as febres infecciosas. São as febres de origem neoplásica, por exemplo, por causa de linfoma, leucemia, hipernefroma também, que é um tumor um pouco mais raro, sim, mas também pode dar febre. E os tumores hepáticos em geral, né? Porque a gente tem que lembrar que o fígado está muito relacionado à questão da produção de calor para o nosso corpo. Então, tanto os tumores hepáticos primários quanto secundários, eles podem causar febre. E também, não só o tumor em si, mas fatores secundários ao tumor também podem causar febre. Se ele comprime ali, por exemplo, o ducto biliar, pode causar uma colangite secundária à compressão do ducto. Pode ter infecção do tumor, necrose do tumor, então tudo isso pode causar febre. As causas reumatológicas, né, como eu também já tinha falado com vocês, as vasculites, a artrite reumatoide, o lúpus, a doença de Still, anemias hemolíticas também, doenças inflamatórias intestinais, hepatites crônicas. E a febre reumática, que por incrível que pareça, por mais que o nome seja febre reumática, a febre nem sempre é encontrada nessa doença. Inclusive, a febre na febre reumática é um critério menor. Interessante, né? E os outros que eu já falei rapidamente com vocês no Vindicate. Agora a gente vai para a última parte da nossa aula, que é um tópico bastante importante e interessante, que é a febre de origem indeterminada. O que é essa febre de origem indeterminada? É quando o paciente ele tem uma temperatura maior que 37,8 graus Celsius em várias ocasiões, por pelo menos 3 semanas após uma investigação hospitalar extensa que não gerou nenhum resultado. Eu coloquei esse termo aqui, 3 semanas, em itálico, porque já tem pessoas questionando isso, dizendo que não precisa ser tanto tempo assim, mas muitos livros tradicionais ainda trazem essa definição de 3 semanas, então eu deixei. A maioria dessas doenças que estão aí causando essa febre de origem determinada são doenças comuns. O problema é que elas não vêm com aquela apresentaçãozinha de livro que você vê, elas vêm muitas vezes com a apresentação atípica. Então, a maioria dessas febres de origem determinada não são doenças raras, são doenças comuns. Questão etiológica, 40% delas é infecciosa, ou seja, a grande maioria é infecciosa, de acordo com os estudos que são feitos. Atenção especial, assim, a gente dá para tuberculose, muito comum, e para os abscessos também, que muitas vezes a gente não tá vendo, mas eles estão ali fazendo mal. 30% das causas são neoplásicas, tumores como linfoma, leucemias e tumores hepáticos também. E 15% são as collagenoses / vasculites, né, as causas reumáticas. Então, para a gente chegar ao diagnóstico, a gente vai ter que começar o exame físico, assim, mas é um exame físico e anamnese
que você não pode deixar passar um fio de cabelo. Realmente, esse paciente já foi visto muitas vezes para ele ter sido caracterizado como febre de origem determinada. Então, você tem que fazer um exame físico completo nele. Tem que testar tudo que você puder testar. E também fazer uns exames complementares assim, de alta qualidade. Não vá aceitar qualquer raio-x. Se o raio-x estiver ruim, chegue lá e peça, eu quero outro, isso aqui não presta. Porque até um artefatozinho pode lhe fazer dar um diagnóstico errado, você começar um tratamento para uma coisa que não era. Então, e é importante, antes de você começar o tratamento, você fazer uma amostra de sangue daquele paciente para poder você fazer comparações posteriores e armazenar essa amostra, claro. A febre factícia é algo interessante a gente pensar, principalmente profissionais de saúde com doenças psicológicas. No caso, muitas vezes, eles podem ter uma síndrome de Munchausen e podem estar fazendo febre neles mesmos e até mesmo em filhos e tal, em pessoas que estão ali internadas. Na avaliação diagnóstica da febre de origem determinada, é importante, primeiramente, certificar que o paciente está com febre. Claro, né? Você não vai ter uma febre de origem determinada. Às vezes, alguém checou ali, mas às vezes a checagem estava sendo feita de uma forma errada. Ou então, o paciente poderia estar tendo uma febre factícia. Então, é interessante que, enquanto você está lá, você ficar olhando lá para ver se o paciente não vai manipular aquele termômetro de alguma forma para fazer uma febre factícia. Fazer uma anamnese e um exame físico completos, assim, do fio de cabelo até a ponta do dedo do pé. Você fazer uma anamnese e exame físico completo nesse paciente. Excluir doenças graves, especialmente aquelas que são tratáveis. Por exemplo, uma pneumonia, ela é uma doença que pode ser muito grave, só que ela é uma doença que geralmente ela é tratável, então é bom você excluir, né? Excluir febre por medicação, como eu já tinha falado para vocês, que pode ser muito comum, inclusive no uso de antimicrobianos, que são muito usados, inclusive terapeuticamente, né, que é uma coisa que a gente vai falar um pouquinho depois, como prova terapêutica. Excluir que esse paciente tem algum tipo de imunodepressão, seja uma HIV, seja uma imunodepressão por corticóide, seja o que for. Pedir os exames de qualidade, pensar em associação de doença, né? Normalmente a gente tem aquele negócio da navalha de Ockham, se uma coisa pode explicar, então vai ser aquela coisa. Mas muitas vezes, esses pacientes com febre de origem determinada, eles não têm só uma doença, eles têm mais de uma. Então é importante você pensar. Por exemplo, pode ser que esse paciente tem um HIV, mas a febre pode não ser do HIV. Inclusive, febre por HIV é um diagnóstico de exclusão. Esse paciente pode ter uma pneumocistose, e é isso que está causando febre nele. E, por fim, é que você vai fazer a prova terapêutica ou a laparotomia. O que é essa prova terapêutica? É quando você não sabe o que o paciente tem, mas você vai tratar. E se ele ficar bom, é porque ele tinha aquilo que você pensou. Basicamente é isso. Só que isso não é recomendado para a maioria dos pacientes. Só se for um paciente grave, que, assim, você realmente não... Você tem que fazer alguma coisa por ele naquele momento, senão ele pode vir a óbito ou a complicações. Ou então, se for uma doença crônica, também isso te permite fazer uma prova terapêutica. E as laparotomias, né, as laparotomias exploradoras, que vão ser feitas mais assim, em alguns casos. Por exemplo, febre com dor abdominal, que a pessoa tá ali, tá sofrendo e tal, você não conseguiu chegar a nenhum diagnóstico nos exames de imagem, então até mesmo você não tem como transferir. Aí pode-se fazer a laparotomia exploradora, que normalmente hoje em dia não está sendo mais tão feita, por causa que os exames de imagem estão muito bons. Então, gente, basicamente é isso. A nossa aula termina aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem gostado, dê o like de vocês. E eu espero poder voltar aqui com mais aulas. E é isso aí. Obrigada.